Se tem um tipo de anime em escassez hoje em dia, seriam os que retratam a profissão de astronautas de maneira realista. Com isso me refiro a obras que contam a jornada para ser um astronauta, ou como a profissão é exercida diariamente, as dificuldades e desafios que ela traz. É até estranho não encontrarmos com facilidade animes dessa profissão. Já temos animes famosos como Kotikami, onde o protagonista é um policial, Detetive Conan, que é justamente sobre detetives. Então, por que há poucos títulos sobre uma profissão que praticamente é sonho de toda criança? Alguns de vocês devem estar pensando agora em Planets. E sim, ele parece ser um bom exemplo. Porém, além de eu não ter assistido, e não posso falar com autoridade, ele também parece se inclinar para um lado mais sci-fi da coisa, o que não é o que eu busco. Outros animes, como Kanata no Astra, vão ainda mais longe e abordam uma aventura de exploração de planetas, com seres e ambientes fantásticos. As personagens agem como cosmonautas de vez em quando, mas isso está longe de ser o foco. Separados pelas Estrelas, um filme coreano de 2025, possui momentos mostrando o cotidiano e desafios das pessoas que vão para o espaço. Porém, seu foco é mais no drama dos protagonistas. Sem contar que também se passa no futuro. Até agora, o único anime pé no chão sobre viagens espaciais que conheço é o Two Kyodai, ou como é chamado no ocidente, Space Brothers. Space Brothers é o meu mangá favorito atualmente. Eu conheci ele pelo anime há alguns anos atrás e gostei bastante. Infelizmente é uma obra pouco comentada para o tanto que entrega. Nesse vídeo, eu quero falar não só porque Space Brothers é o melhor anime barra mangá sobre astronautas que temos, mas também do porquê vocês deveriam dar uma chance para ele, mesmo que o espaço não seja sua praia, o que era o meu caso. O mangá está quase acabando, e irá encerrar no volume 46. Eu duvido que ele termine esse ano, considerando que o ritmo dos capítulos é mensal, mas se vocês forem ler agora, é capaz que cheguem no final já com todos os capítulos disponíveis. Enfim, sem mais enrolações, bora começar o vídeo de fato. Space Brothers é um mangá escrito e desenhado por Chuya Koyama. O mangá começou sua publicação em 2007, na revista Morning, uma revista seinen voltada para homens adultos. O mangá ganhou prêmios de excelência pela Kodansha e Shogakukan, além de receber um anime de 99 episódios, em 2012, dirigido por Ayumu Watanabe, que talvez é mais famoso por dirigir Komi-san e Summertime Render. No mesmo ano, Space Brothers também recebeu um filme live action de 2 horas. A história segue dois irmãos que sonhavam em ser astronautas e viajar para o espaço. Porém, Mutanamba, o irmão mais velho, desiste e no lugar se torna um engenheiro que trabalha numa empresa de automóveis. Hibito Namba, o caçula, continua firme no seu objetivo até que ele consegue se tornar o primeiro japonês a fazer parte de uma missão lunar. A vida de Muta muda quando ele, num certo dia, decide dar uma cabeçada, estilo Zidane, no seu chefe, que estava falando mal do seu irmão no momento. Isso leva a Muta a não só perder o emprego e ter que voltar a morar na casa dos pais e fazer bicos, como também ter sua reputação como engenheiro manchada e não conseguir mais trabalhos melhores. Hibito, sabendo da situação, envia uma solicitação para o exame de candidatos a astronautas na JAXA, para que Muta ganhasse uma chance de seguir carreira como astronauta. Muta consegue passar no teste e, ao ser surpreendido pela notícia, não sabia se ria ou chorava. Ele fez uma expressão parecida com a de um pug. Assim se inicia a jornada dos dois irmãos tentando tornar real o encontro dos dois no espaço. Tudo isso que falei acontece no primeiro capítulo e também no primeiro episódio do anime. Esse começo deixa claro algumas qualidades de Space Brothers, como sua maneira natural e divertida de contar dramas adultos, que me cativou muito logo que vi. O Muta é um exemplo de uma pessoa bem-sucedida na vida que perde tudo por causa de um erro bobo. O anime não retrata isso de uma forma depressiva ou séria, mas sim da forma cômica e embaraçosa que é. Eu não sei direito como descrever esse sentimento, mas é algo muito familiar. Você sente que todos os personagens parecem pessoas reais pela forma com que eles lidam com a situação. Muta, ao ver que o seu irmão está muito à frente dele, começa a questionar o que ele andou fazendo por tanto tempo. Seus pais são frios com ele por ele passar tempo demais na casa deles, mas o apoiam quando ele resolve ir atrás de um emprego. Essas cenas, mesmo que normais, são muito realistas. Você se sente na pele do protagonista. E para quem já é adulto, isso é ainda mais latente. Falando nos personagens, eles são outro ponto de destaque. O Muta é um personagem muito fácil de simpatizar. Ele nasceu num dia considerado de azar para os japoneses. Portanto, a personalidade dele é de ser alguém azarado. Ele sabe disso, tanto que vive tendo monólogos internos sobre as coisas que ele faz ou acontece com ele. Ele é um protagonista muito fácil de se identificar pela forma sincera e calma de ver o mundo. É facilmente um dos personagens mais críveis que eu já vi em uma obra. O Hibito é o completo oposto do Muta.
mais agitado e impulsivo, ele muitas vezes rouba a cena, mesmo sem querer. Ele é o irmão mais novo que conseguiu chegar aonde queria antes do irmão mais velho. Mas a relação dos dois é de respeito mútuo. E sinceramente, o Hibito é um dos personagens mais queridos desse mangá. Ele passa por suas dificuldades, mas muitas vezes esconde do irmão para não causar pressão nele. Em alguns capítulos, Hibito toma o papel como protagonista, onde vemos mais o lado dele e as pessoas com quem ele interage. Assim, o mangá se divide entre a jornada do Hibito, de superar os desafios da NASA, e a nova vida do Muta, tentando seguir os passos do seu irmão. Muta ainda é o personagem principal, mas os dois são ótimos e fazem a história brilhar do seu próprio jeito. Além dos dois irmãos, temos a Sharon, uma personagem que, embora não pareça tanto, ela tem uma contribuição enorme para a história. Sharon é uma amiga de longa data dos irmãos. Ela é uma astrônoma famosa, portanto Muta e Hibito viviam olhando para o espaço pelo telescópio na casa dela. Ela também é quem reacende o desejo do Muta de ir para o espaço. Mesmo sendo aceito pela JAXA, ele estava em dúvida se seria capaz de passar pelos testes de admissão, mas Sharon o aconselha a seguir o caminho que ele acha mais chamativo, ou também o que ele acha mais divertido. Sharon, além disso, relembra a Muta da promessa que ele fez com ela, de construir um telescópio lunar, pois assim os planetas e galáxias seriam mais facilmente observáveis, sem a interferência da atmosfera terrestre. Com isso, Muta agora tem um objetivo maior. Ele não decide ir para a Lua só por causa de um desafio que ele fez com o irmão na infância. Ele decide ir porque agora ele quer ajudar uma das pessoas que ele mais admira na vida. A Sharon é uma das personagens que eu mais gosto nesse mangá. Os conselhos dela e, posteriormente, as dificuldades que ela passa por sofrer de uma doença que gradualmente paralisa o corpo dela, contribui muito para dar mais valor e significado para a jornada do Muta. Outros personagens que acompanhamos e são muito carismáticos devido aos seus traços de personalidade são a Celica, uma candidata a astronauta que iniciou a jornada junto do Muta. Ela possui um apetite quase infinito, o que contrasta bastante com seu visual fofo e feminino. Ela é o interesse romântico do Muta, inclusive. Outro personagem, o Kenji, também é um candidato a astronauta, e rapidamente vira amigo do Muta. A personalidade dele é de tentar adivinhar a idade da pessoa logo que conhece ela. Isso é muito legal, sinceramente. Esses personagens obviamente não se resumem a só isso. Eles têm seus arcos próprios e protagonizam momentos muito bons. Na verdade, todos os personagens relevantes de Space Brothers possuem flashbacks e cenas de destaque. Isso gera para mim um dos poucos problemas desse mangá, que é o fato de alguns personagens não serem tão interessantes. Portanto, seus momentos acabam perdendo o peso que deveriam ter. Não que isso atrapalhe ou piore o elenco, mas eu sinto que o tempo gasto poderia ser melhor dosado, às vezes. Há dois flashbacks de personagens que me impactaram bastante quando assisti, e eu gostaria de falar um pouco deles. O primeiro é o flashback relacionado ao Kazuya, o irmão do Nita, que é um candidato astronauta que participa do Muta em alguns treinamentos. O Nita ele faz um contraste legal com o Muta. Ele também é o irmão mais velho, só que, diferente do Muta, ele seguiu a carreira de astronauta desde o começo, e agora ele tem que servir como incentivo para o seu irmão mais novo seguir os passos dele e sair da zona de conforto. No final das contas, o Nita consegue convencer o irmão dele a sair de casa e começar a carreira dos sonhos dele. Kazuya tenta a chance em uma empresa relacionada ao espaço, porém é rejeitado pelos entrevistadores que não confiam em alguém que passou tanto tempo isolado da sociedade. Eu achei uma decisão bem realista. Porém, infelizmente, como o mangá já está acabando, eu acho que eu não vou poder ver a conclusão desse personagem. Outro flashback que me marcou bastante foi relacionado ao Vincent Bold e ao Pico Norton, que são dois personagens introduzidos mais pra frente na história, também uma prova de seleção a astronautas. O Vincent é um cara mais sério e que preza pela rapidez nas coisas, tanto que ele nem deixa as pessoas terminar de falar antes de interromper elas. Já o Pico é um cara mais relaxado e que preza pela diversão e conforto, acima de tudo. Porém, vemos que essas duas pessoas quase que opostas eram amigos na infância, e o motivo para eles estarem trabalhando é porque no passado eles conheceram Rick, uma pessoa fascinada pelo espaço e que queria ser um astronauta. Porém, Vincent e Pico rapidamente abandonam esse sonho e decidem focar na carreira que seus pais recomendaram a eles. Infelizmente, Rick acaba falecendo em um acidente trágico de trânsito e Vincent e Pico, ao verem a notícia, decidem que não vão mais gastar tempo fazendo coisas que não gostam. Os dois completam uma mensagem legal. Talvez o motivo desses dois flashbacks terem me impactado tanto é que eu vi eles no começo da minha vida adulta. Então foram boas mensagens
pra eu ver no momento que eu estava. Particularmente eu acho o flashback do Vincent e do Pico melhor executado. Porém a mensagem do flashback do Kazuya também me impactou bastante. Eu acho que inclusive ela teve mais peso em mim. Aproveitando para falar um pouco da arte do mangá, ela é muito boa, mas há uma evolução visível comparada com o começo, que é meio desajeitada e inconsistente. O autor revelou em entrevista que, embora não lesse tantos mangás, ele se inspirou em mangakas como Takehiko Inoue, Arai Hideki e Taiyo Matsumoto. Eu consigo ver certas semelhanças no traço dos dois primeiros, mas no caso do Taiyo eu acho que é mais no estilo de contar a história. Para mim, o ápice do mangá, tanto em arte quanto em história, é a partir dos capítulos 60 aos 150. Cobrem os capítulos do Hibito decolando de foguete, até um pouco depois do Muta terminar seu treinamento de pilotar jatos. Esses capítulos possuem páginas duplas lindíssimas e o design dos personagens ganha mais forma. Também é um momento onde a história só melhora. Nesses capítulos, temos pela primeira vez uma quebra no tom caloroso da obra, que é o momento em que o Ribito, já em uma missão lunar, danifica seu traje ao resgatar um amigo ferido que caiu em uma fenda lunar. Devido a isso, Ribito lentamente começa a perder o oxigênio e por pouco não morre. Ele foi salvo por causa do seu irmão, que estrategicamente pediu para a equipe da NASA mover um veículo que carregava oxigênio. Devido a isso, Ribito desenvolve transtorno de estresse pós-traumático, ficando impossibilitado de fazer coisas simples, como vestir um traje. Isso culmina no fim de Ribito como astronauta, o que para mim foi uma decisão muito corajosa do autor. Ao mesmo tempo que ele mostra os perigos do espaço, também revela como a desconfiança em torno de erros fundamentais pode ceifar a carreira de um astronauta. Algo que corre tantos riscos de vida e que envolve muito dinheiro. Perceba como não existe necessariamente pessoas ruins nessa situação. Os superiores que rejeitaram Ribito tinham seus motivos. Ele até poderia ter superado a crise momentaneamente, mas nada garantia que ela não voltaria e custasse a vida dele ou de seus colegas. Space Brothers não é uma obra que possui vilões ou pessoas que agem de má fé à toa. Todos têm seus motivos para fazer o que fazem. Mesmo os personagens babacas, tipo o Mizoguchi no arco do treinamento, ele também tinha seus motivos para agir da forma que ele agiu. É como o Muta diz em uma parte da história. Seu único inimigo é você mesmo. Space Brothers se passa no futuro de 2025. Tenha em mente que o mangá saiu em 2007. Mas praticamente todos os elementos tecnológicos mostrados são possíveis hoje em dia. Então é praticamente uma história que se passa nos dias atuais. Muitas pessoas podem se sentir inseguras de consumir o mangá ou o anime por pensarem se tratar de uma história complexa. Mas acredite em mim, é uma obra simples e fácil de ver. O próprio autor, Chuya Koyama, não sabia muito sobre o espaço. Isso foi na verdade uma sugestão do editor dele, que viu potencial no mangaka de trabalhar com ideias novas. A maneira que o autor escreve se resume em pesquisar o máximo que ele pode e depois consultar as informações com especialistas no assunto, para saber o que pode ser usado de maneira mais fiel à realidade, mas porém mantendo a leitura divertida. Devido a isso, Space Brothers, além de ser simples, é também didático sobre o espaço. Vários momentos soltam alguma informação de como as naves funcionam, como os astronautas se portam, como eles se sentem em determinadas situações. Portanto, são grandes as chances de você terminar interessado em aprender mais sobre esse tema. Atualmente, Space Brothers trabalha com uma equipe de fãs que cuida do marketing e divulgação da obra, a chamada Cork. Eles também atuam na parte criativa, pesquisando e reunindo ideias para o autor utilizar em sua obra, a fim que ele foque mais no lado artístico e emocional. Isso é talvez algo único de Space Brothers. Não conheço nenhum outro mangá que possui uma equipe de fãs com contribuição real para a obra. O anime é uma adaptação bem competente do material. Foi o meu primeiro contato com Space Brothers. Antes eu praticamente nunca tinha ouvido falar da obra. Até chegava a confundir com Planets, achando que se tratava do mesmo trabalho. Eu só fui assistir porque a minha irmã apontou que tinha um pug na capa do anime. E eu pensei, meu Deus, realmente tem um pug na capa. Agora eu não posso deixar de ver. O anime possui uma trilha sonora excelente, músicas de aberturas muito envolventes, e a minha favorita é a segunda, que conta com essa dança hilária. E os encerramentos também são todos muito bons. Eu praticamente não pulei nenhum. Space Brothers deve ser um anime de longa duração com a melhor quantidade de encerramentos bons que eu já vi em um anime. Meu único problema com o anime foi o ritmo, que eu achei muito devagar comparado com o mangá. Mas talvez foi só algo pessoal meu. O estúdio responsável pela animação de Space Brothers foi o A1 Pictures, que não é um estúdio muito conhecido por fazer animes bem animados e bem dirigidos,
E eu sinto que isso é mais evidente no caso de Space Brothers. O anime possui uma produção bem básica na maior parte do tempo. Os episódios possuem vários trechos parados, com pouca animação, bastante uso de CGI e algumas tomadas onde claramente você vê que os animadores estão economizando para não precisar desenhar com mais detalhes os personagens ou cenários. Space Brothers tem uma produção nível One Piece de Dressrosa, que é uma produção no geral básica, mas que quando precisa ela entrega bons resultados. Às vezes nesse vídeo eu citei Space Brothers como mangá ao invés do anime, porque foi a última forma que eu consumi a obra e também foi o que eu mais gostei e recomendo para que vocês comecem ela. Não que o anime seja ruim, longe disso, mas realmente ele tem uns probleminhas de produção e ritmo, como eu já falei. E você sabia que Space Brothers é o único anime que possui um trecho gravado no espaço? Pois é, isso aconteceu no episódio 31, numa cena exclusiva da adaptação, onde crianças recebem a oportunidade de fazer perguntas para um astronauta que estava na ISS. Esse personagem em questão é dublado pelo Akihiko Hoshide, um astronauta que, na vida real, também estava na ISS. Portanto, Space Brothers é não somente o anime, mas também a única peça da ficção com um trecho gravado em gravidade zero. Eu queria falar do filme live action de Space Brothers, mas infelizmente eu não assisti ele porque eu não consegui achar ele legendado em português ou em inglês. Eu consegui achar ele legendado em um idioma que eu acho que é russo, num site japonês. Mas eu não tô com muita vontade de traduzir diálogo por diálogo para entender o que eles estão falando. Então, eu só vou deixar essa informação aí para vocês e caso vocês queiram procurar, é, só saibam que ele está disponível na internet. Space Brothers passa uma mensagem de como a união de talentos e o apoio mútuo geram resultados incríveis. O Muta só foi capaz de chegar aonde chegou, pois ele tinha pessoas do seu lado que sabiam não somente as decisões que ele deveria tomar, mas também os medos e inseguranças que ele passaria. Portanto, o aconselharam sabiamente. O Muta é um dos meus personagens favoritos de todos os tempos. Sou facilmente apegado a personagens como Joe e Kaiji, perdedores e azarados, mas que dão a volta por cima e se mantêm fiéis aos seus valores até o final. O Muta está longe de ser alguém no mesmo nível que eles, mas seu lado persistente e, às vezes até pessimista, o aproxima de certa forma a esses dois personagens. E é isso. Esse foi Space Brothers para vocês. Se você assistiu o vídeo até aqui, curte, comenta, compartilha e se inscreva aí para chegarmos logo na marca dos 10 inscritos. Eu não aguento mais olhar o número de inscritos e ver que só tem um dígito. É isso, até a próxima. Obrigado por assistir até aqui.